Gente, silêncio aí. Abertura pesada aqui do Tição, programa de preto. Essa vinheta é espetacular, melhor que tem na Cel TV, ouso dizer. Aqui Juliano Lopes apresentando mais um Tição nesta quinta-feira, com um pouquinho de atraso, mas a gente tem que começar sempre às 19 horas. Tição, programa de preto número 121 aqui com vocês. Eu vou passar aqui ao boa noite. Finalmente a gente está com uma bancada mais completa na noite de hoje. Vou começar através da companheira Isadora. Boa noite, Isadora. Tudo bem? Boa noite, Juliano. Aí já apareceu os nossos outros companheiros. Tiago na produção, o Eric, tem também o Caio. A equipe aqui da comissão do Tição, a comissão aí do Coletivo de Negro, do PCO, iniciando aqui mais um Tição, que vai debater também aí um tema pesado, aniversário aí da criação dos Panteras Negras. A comissão aí está se dedicando a estudar esse tema, desenvolver matérias, vídeos. Tem mais novidades chegando por aí, mas vamos iniciar o debate aqui no Tição número 121. Boa noite aos companheiros. É isso aí, passa aqui, boa noite. Vamos começar aqui do como é que estou vendo. Boa noite, Thiago, beleza? Seu áudio. Seu áudio, Thiago. Seu microfone está desligado. Desculpa, gente. Boa noite, companheiros. Os companheiros que estão aí assistindo a Cel TV também, os que vão assistir. Prazer aí compor essa bancada. Vamos lá. Thiago, que é da cidade que não tem mais coronavírus. É incrível, Araraquara acabou o coronavírus. É um milagre que aconteceu lá. Finalmente estão santificando o prefeito. Mas no nosso diário Causa Operária. Companheiro Eric Menezes, direto de Salvador, salvo engano, ainda tem coronavírus aí, não é isso, Eric? Parece que o lockdown não adiantou de muita coisa, né? Mesmo sendo o lockdown da esquerda, que sabe fazer um lockdown como ninguém, mas ainda estamos aqui sob efeito da pandemia. É verdade. Boa noite, camaradas. Só pegar umas dicas aqui com o PT de Araraquara. Exatamente. Os companheiros estão sob o comando do Partido dos Trabalhadores, que coisa. E o companheiro Caio Túlio, diretamente de Mauá, que não está sob o comando de ninguém do PT. Boa noite, Caio. Boa noite aos companheiros do Tição. Voltando ao programa, né? Eu participei do primeiro programa, se o Juliano lembra. Lembro. Você participou com a companheira do Mães de Osasco, é verdade, programa número 1. Depois de 120 programas você volta, Caio. Okay. É isso aí, então, como a companheira Isadora falou, antes de mais nada, quero pedir aos companheiros que compartilhem aqui o nosso vídeo, façam a divulgação, compartilhem nossas posições, se tornem membros aí, se inscrevam no nosso canal, é importante a contribuição dos companheiros para o crescimento deste canal revolucionário. Adianto já o agradecimento ao superchat do companheiro Carlos Nishimiya, que inclusive apresenta comigo o podcast Música de Classe. Obrigado, companheiro. Dá uma boa noite já à companheira Carla Silva, que também está aqui presente no chat. Vamos divulgando aí, mandando link, pessoal, acompanhar conosco aqui o tema, né? 55 anos do Partido dos Panteras Negras. Antes de entrar nessa questão, eu queria fazer um chamado a todos os companheiros que estão aqui
conosco aqui na CELTV, estarem com a gente nas ruas no próximo dia 1º de maio. Estaremos aí organizando um ato gigantesco aqui em São Paulo, no MASP, né, 1º de maio, um ato de luta, inclusive diante dos acontecimentos com relação à população negra. Não dá mais, política de ficar em casa não existe, não funciona. O povo negro nunca ficou em casa nesse período todo, porque não pôde, e a solução aí para as ruas se manifestar. Nós teremos atos aqui em São Paulo, mas também participaremos nos atos que tiverem nas demais capitais. Então, colhem conosco, estejam conosco no 1º de maio de luta, neste próximo 1º de maio. Então, eu vou falar aqui mais alguma coisa? Não, vou direto à questão da história, né? Em abril deste ano, completou-se aí 55 anos de uma das mais importantes organizações do movimento negro, né? O Partido dos Panteras Negras. E eu já passaria a bola aqui para o companheiro Eric Menezes, fazer as honras aí, nos apresentar um pouco da história dessa organização que, por muito tempo, foi a inimiga número 1 do governo norte-americano, através da pessoa de Edgar Hoover, chefe do FBI? Chefe do FBI. Vamos lá. Exatamente, Juliano. Bom, vou falar aqui um pouquinho, principalmente dos primeiros anos, né, dos Panteras Negras. Como o Juliano falou aí, esse ano completa 55 anos, que foi em 1966, né? Os Panteras Negras que surgiram na cidade de Oakland, no estado da Califórnia, né? Que é uma cidade ali da região metropolitana, né? Vizinha da cidade de São Francisco, né? Na chamada área da Bahia, né? De São Francisco. Inclusive, essa cidade era considerada, à época, a cidade como é que fala, com maiores índices de violência, né? E não à toa gerou muita luta, né? Da população negra, e justamente porque essa violência a gente sabe que é dirigida às populações oprimidas. Daí a foto, né, da primeira direção dos Panteras Negras. Essa foto foi tirada em novembro. Temos aí à frente, vou ler um a um aqui para a gente identificar. Temos aí à esquerda, né, da esquerda para a direita, Elbert Big Man Howard. Aí depois aí tem o Huey Newton, né? Depois aí a gente tem o Bob Seale, isso que foi o presidente, né? Embaixo, né? Agachado, você tem o Henry Ford, Sherman Ford e Bob Hutton, né? À direita. Essa aí foi a primeira direção. E o partido que teve o primeiro presidente, né, o Bob Seale, e o primeiro-ministro da Defesa, né, que são considerados fundadores, né, o Huey Newton. Eles eram colegas, né, do Merritt College, que era uma faculdade nos arredores de Oakland, que integrou um programa social, né, que permitiu a entrada de vários negros de várias cidades do país, inclusive acessar a universidade, né? Inclusive o próprio Bob Seale veio de outro estado para poder fazer faculdade, né? E eles conheceram essa faculdade, o Merritt College, teve uma intensa atuação, né, no cenário político. Teve a formação de várias organizações estudantis e intensos debates, né? A gente está vendo várias fotos dos Panteras aí, eu vou explicar um pouquinho algumas delas depois, mas foi lá que eles idealizaram, né? Os Estados Unidos estavam vivendo todo aquele clima da luta pelo movimento, né? Pelos direitos civis, né? Que tinha muito teor pacifista, né? Muitas organizações pacifistas, tinha o Martin Luther King, que era conhecido, né? Mas o pessoal que formou os Panteras Negras estavam interessados em fazer uma coisa mais contundente, vamos dizer assim, né? E eles tinham muito apreço pela política do Malcolm X, né? Que, entre outras coisas, né,
chamava a população oprimida, a população negra, a se organizar e a pegar em armas, né, para se defender da opressão estatal, da opressão da violência policial, né? E foi o que de fato eles fizeram em 66, formaram junto com esses outros que eu falei aí, a primeira direção dos Panteras Negras, e rapidamente o partido começou a crescer, né? Vários militantes, e em 60, você vê como foi tão rápido a repressão, e o clima de repressão era muito grande nos anos 60 no mundo todo, né? Os movimentos estudantis em outros países também estavam estourando aí. Já em maio de 66, não, em maio de 67, teve um projeto de lei, né, no estado da Califórnia, para restringir o acesso a armas, né, a armas pesadas, né, que é o que a gente está vendo o pessoal portar aí, que são armas que realmente dão conta de fazer a defesa, principalmente contra a polícia, né, que também está armada, né, e massacra a população e atira a troco de nada, e o pessoal portava armas de responsa, né, de responsabilidade, de peso. E esse estatuto foi feito exatamente para desarmar os Panteras, isso aqui. Não foi nem 6 meses depois da criação dos Panteras Negras, né? Então o pessoal fez uma marcha pela capital da Califórnia, né, do estado da Califórnia, na cidade de Sacramento, e foram até a sede do governo, né, o Capitólio lá local, a sede do governo, onde estava sendo votado o projeto de lei, a lei Mulford, né, e tentaram impedir, né, a votação, porque o direito ao armamento nos Estados Unidos é uma previsão constitucional, né? E continua existindo, inclusive, eles estavam querendo criar uma lei exatamente para desarmar os Panteras, que era vamos dizer assim, estavam garantindo a proteção de vários bairros. Um destaque, né, vamos dizer assim, nesse começo, a primeira atividade mais importante que os Panteras fizeram foi o patrulhamento dos bairros negros, né? Toda vez que uma patrulha da polícia entrava nos bairros negros, eles seguiam e acompanhavam para ver o que eles estavam fazendo, e, lógico, armados, né? Porque a gente viu aí no caso, por exemplo, do George Floyd, que ficar só conversando e filmando com o celular não tem efeito nenhum. O George Floyd morreu do mesmo jeito, né? Daí uma foto aí do Bob Seale à esquerda e o Huey Newton, né? Eles aí foi também em 67, né? E o partido se desenvolveu muito rápido, né? Em 67 ele já começou a ter sedes em outras cidades do país, e em abril, 25 de abril de 67, saiu a primeira edição do jornal, né? O Black Paper News Service. Tem algumas imagens aí, se a produção puder colocar, que é uma ferramenta fundamental, né? Exatamente, aí uma edição extra, né? Durante a campanha pela liberdade do Huey Newton, né? Huey Newton, Free Huey, e ele era vendido a 25 centavos, né? Daí, essa é a capa da primeira edição, né? Inclusive de 25 de abril de 67, onde já denuncia, né, a morte em 1º de abril desse Denzel Dowell, né, pela polícia, e já chama a população a se juntar aos Panteras Negras e reagir. Essa é a segunda edição, onde eles detalham como foi a marcha do Sacramento, né, e a matéria visava desmentir as notícias falsas da imprensa aí, né, contra eles, etc. E esse jornal foi uma ferramenta essencial, assim como uma prática dos partidos comunistas, né? Aí, várias edições depois, já se desenvolvendo em cores e tudo mais, de você ter um jornal oficial para, além de dar notícias, expandir, né, e propagar a sua política. E era exatamente o que eles faziam. Os militantes, né, dos Panteras Negros eram obrigados a ler, né, antes de vender o jornal. E esse jornal chegou a ser
dos jornais mais lidos dos Estados Unidos, né? Foi o jornal mais lido da comunidade negra ali já em 68, já ele chegou em 69 a 69, 70 a 300 mil cópias semanais, né? Ele era um jornal semanal e atingia todas as principais cidades dos Estados Unidos e também no exterior. Outro destaque que eu queria fazer aqui, também nesse começo, sobre essa forte repressão, né, que os Panteras Negras enfrentaram já desde o começo. Em 67, em outubro de 67, já teve a prisão do ministro da Defesa, né, o Roy Newton, sob a acusação de ter assassinado um policial, né? Quando eles foram parados por uma blitz, eles andavam armados com o direito, né, com a previsão que existe na Constituição dos Estados Unidos. Teve um reforço, chamaram todo um reforço porque era o Roy Newton, né, que já era conhecido politicamente, e a polícia atirou em todo mundo, todo mundo saiu ferido. O policial morreu, não se esclareceu, e ele ficou preso até 1970, né? Ficou mais de 2 anos preso, depois ele foi inocentado, né, desse episódio, mas já foi um argumento para prender uma das principais lideranças já do partido, já no seu começo, né? Depois, o Bob Seale, o presidente, em uma atividade na sede de Chicago, em 69, numa convenção dos democratas, que eles foi lido um manifesto, né, contra a guerra no Vietnã, né, contra a opressão e tudo mais. Ele foi preso e foi julgado por desacato, 16 acusações de desacato. Inclusive, tem um episódio horroroso, né, que o juiz, inclusive, no julgamento do Bob Seale, ele negou o direito de defesa dele, né? Ele não teve o direito a ter um advogado e ele protestou. Toda vez que era lida alguma acusação contra ele, ele levantava e protestava, em primeiro lugar, que ele não tinha um advogado, que tinha os seus direitos estavam sendo violados, né? E o juiz, depois de algumas repetidas vezes que ele fez isso, mandou amarrá-lo e amordaçá-lo, né? E ele foi julgado sem defesa, amarrado e amordaçado, né? Passou também mais de 2 anos na prisão, até que as acusações também caíram, né, contra ele. Essa é uma imagem da Marcha sobre Sacramento, né, em 67, em que também o pessoal, depois de conseguir intimidar o Richard Nixon, inclusive, que era presidente, estava no local, saiu correndo, né, e atacou, conservador como ele era, atacou, que ele era governador na época, atacou o pessoal, dizendo que era aquele típico falatório da extrema-direita, né, os conservadores. Aí as imagens lá desse episódio do Capitólio, e eles foram lá requerer exatamente o seu direito ao armamento e não serem perseguidos, né. Bom, aí tá aí o comecinho, isso aí era praticamente antes no ano de fundação do partido, né, no Merritt College. Esse no centro, no microfone, é o Bob Seale. E, bom, avançando um pouquinho, a gente teve, falei aqui um pouquinho do jornal, né, que foi essencial, né, e a repressão contra os Panteras foi muito rápida, né, e muito intensa. E já em 68 começou a operação tocada aí pelo FBI, né, chamada de COINTELPRO, operação de contra-inteligência, que foi criada quase 10 anos antes, né, para combater todos os movimentos aí populares do país, os movimentos realmente que enfrentavam o regime, se voltou sobre os Panteras Negras, né. Como o Juliano falou, e o Edgar Hoover, que é o diretor-geral do FBI, ele chegou a declarar que os Panteras eram a maior ameaça à segurança interna do país, né.
aquela pegada que a gente vê hoje aí, tratando os Panteras como terrorismo interno, que, aliás, o Biden está falando a mesma coisa, né? Interessante. Então, essa operação, ela começou a assassinar, de fato, diversas lideranças, né, do movimento. Teve o assassinato do presidente do partido em Chicago, né, na sede de Chicago, o Fred Hampton. Ele foi assassinado numa batida da polícia na casa dele, né, numa casa que os Panteras compartilhavam, onde todo mundo foi baleado, né? Ele e outro companheiro chamado Mark Clark foram assassinados. A mulher dele, que estava na cama com ele, foi baleada também. Estava grávida de 8 meses. E o Fred Hampton foi assassinado. Era uma das mais importantes lideranças no momento. E outros também, né? Foram dezenas, né? Dezenas de lideranças. Não dá nem para falar aqui no tempo do programa aqui, foram diretamente assassinados, né? Outros tiveram que deixar o país, né? Por conta da perseguição, como o Eldridge Cleaver, né? Passou um tempo fora do país fazendo trabalho de divulgação da política do partido. O Ray Newton continuou sendo perseguido, o Bob Seale também, outras lideranças. Vários militantes foram assassinados em outros episódios, né? E a operação chegou a infiltrar pessoas, né, falsos militantes, né, dentro das fileiras do partido, para criar intrigas, criar rachas, e de fato aconteceu, né? Tem até um episódio conhecido que bastante notório, que o Eldridge Cleaver, que estava fazendo esse trabalho fora do país, né? Visitou a Argélia, Cuba, a China, Coreia do Norte, Vietnã. Ele começou a receber várias cartas, né? Que seriam mandadas por militantes reclamando da liderança do Newton, né? E foi se criando uma intriga, né? Ele recebeu dezenas de cartas em que, como se militantes estivessem contestando a direção do partido e tudo mais, e chamando ele a voltar e tudo mais. No final das contas, isso levou à saída do Eldridge Cleaver do partido, né? E causou a saída de outros também, né? E até a morte de outros por emboscadas, né? Etc. Então, até o próprio Congresso dos Estados Unidos, em 72, mais ou menos, julgou a Operação COINTELPRO, determinou o fim dela, né? Não quer dizer que ela tenha acabado de fato. Determinou o fim dela pelas operações criminosas e ilegais, né? Obviamente. Então, eu falei bem aqui desse começo do partido, né? Do jornal, né? Uma ferramenta essencial. O partido teve várias sedes, né? Todos os Estados Unidos, né? As principais cidades. E no começo dos anos 70, eles começaram a desenvolver mais também alguns trabalhos sociais, né? Como a questão do café da manhã para as crianças, né? Que começou a crescer em várias cidades. E mesmo a sede principal, por exemplo, estando imersa nessa crise, né, por conta dos rachas e tudo mais, criada pela repressão, outras sedes continuaram até meados dos anos 80. Efetivamente, o partido diminuiu muito depois, no final dos anos 70, né? Muito não, né, vamos dizer assim, por conta dessa repressão, né, por conta das operações que afastavam pessoas também, né, de entrar no partido. A violência estava muito grande, eles eram atacados constantemente pela polícia, né, nas sedes também, como esses casos que eu falei.
e afastou também a entrada aos militantes. Um partido que chegou a ter rapidamente ali em 69, 70, né, 2 anos e pouco depois, 5 mil militantes, né, depois nos anos 70 foi reduzindo e começo dos anos 80 estava bastante reduzido esse quadro, né, em torno de 580 a 400 militantes. Mas é isso. Tem muita história do partido, das lideranças, né, para a gente falar. Talvez seja o caso de a gente colocar em outro programa. A gente, como a Isadora falou, a gente vai soltar aí a partir de amanhã matéria no Diário da Causa Operária sobre 55 anos do Pantera, sobre as lideranças, sobre o programa. E é isso. Inclusive o companheiro Caio aí vai falar a questão do programa dos Panteras. Rapidinho, só para passar a palavra para o companheiro, como o companheiro Eric destacou, o partido possui aí o seu programa de luta, né? Um programa chamado Os 10 Pontos, e o companheiro Caio deu uma boa estudada, vai falar para a gente sobre esse programa, que é pouco conhecido, inclusive, no meio geral, sobre as reivindicações, né, expostas no documento do Partido dos Panteras Negras. Vamos lá, Caio. O programa, né, os Panteras Negras, eles, em meados aí de 1966, antes mesmo da organização, ela ter militantes, etc., como é natural, né, eles organizaram um programa, os dois principais líderes da organização, e, bom, esse programa, ele é um programa que os próprios líderes, eles dizem que é um programa que vem das demandas aí de 400 anos de exploração do negro, né, dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, é um programa de tipo democrático, né, cujas reivindicações elas procuram sanar todo esse peso, né, político da exploração absurda, né, total que o negro sofreu nos Estados Unidos, como sofreu também em outros países. Bom, o programa dos Panteras Negras é um dos programas aí democráticos mais importantes da história do século XX, né? Ele foi verdadeiramente um símbolo de luta, embora ser um programa extremamente simples, né? São apenas 10 pontos com 10 explicações, quer dizer, o que nós queremos e como nós entendemos as questões, né? E as reivindicações do negro. Só fazer um paralelo, acho que é interessante falar isso. Anos antes, nos Estados Unidos, o Partido Socialista dos Trabalhadores, o SWP, né, que era um partido trotskista, relativamente grande, que existia no país, eles fizeram toda uma discussão, um debate, a respeito do problema do negro norte-americano. Inclusive o C.L. James, que é um ativista, um intelectual importante do movimento, foi, né, um ativista intelectual importante, um militante trotskista também, durante um bom período da vida dele, eles elaboraram uma tese de que nos Estados Unidos o negro ele estaria aí na vanguarda da luta revolucionária. Por quê? Porque a situação do negro é extremamente precária, ele é profundamente explorado, quer dizer, e é o elo assim que mais ele naturalmente estaria aí na vanguarda da luta pelo fim do regime político norte-americano, né? Pelo fim do regime opressivo, do qual ele é a principal vítima. Inclusive, eles adotaram isso daí em uma conferência do partido. Bom, o partido não se desenvolveu, mas essa ideia ela é presente até hoje, ele se mostrou correta, né? Porque a gente vê que o principal foco de crise, o principal foco de mobilização, né, que coloca o próprio Império Americano em constrangimento, né? Eles estão sempre constrangidos, estão sempre com uma série de questões em relação ao negro, é justamente o movimento negro, é o negro norte-americano que sacode o país, né? A gente vê que é a parcela da população que mais reivindica, que mais luta, porque também é a parcela que mais sofre, né? Diga-se de passagem. Bom, eu acho que
os Panteras Negras, eles meio que foram um auge dessa luta. Essa luta ela não acabou, ela continua. A gente está vendo isso nesse exato momento, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, há mobilizações contra o assassinato de negros, né? Que eles promovem sistematicamente. Bom, então o programa dos Panteras é isso. Ele é um programa de tipo democrático, procura resolver, né? Dar uma resposta para as demandas da comunidade negra de anos. Quer dizer, os negros também querem participar, né, das conquistas democráticas que a humanidade teve, né, e que foi negado para os negros essas conquistas. É um movimento de tipo natural, né? Todo movimento, todo setor oprimido, ele luta pelas conquistas democráticas. O companheiro falou no chat aqui que os Panteras, eles não tinham um programa socialista, que é verdade, apesar de que eles se encaminhavam para essa conclusão, porque é uma conclusão natural, né? E em vários aspectos eles tiraram essa conclusão. Por exemplo, eles criticavam os negros capitalistas como exploradores, eles criticavam uma série de setores, eles criticavam os negros, por exemplo, que participavam da PM, que eles chamavam de Gestapo, da PM não, desculpa, né? Da polícia norte-americana, que eles chamavam de Gestapo, que eles chamavam de SS nazista, né? Corretamente. E eles faziam uma série de críticas. Bom, o cerne do programa, o programa é bem curtinho, né? Em primeiro lugar, eles destacam que eles querem a liberdade, né? A liberdade para determinar o seu destino. Um ponto muito importante, quer dizer, a comunidade negra, ela tem norte-americana, e assim como em outros países também, né? Podemos estender, eles têm o direito de decidir se eles são uma comunidade separada ou se eles são parte daquele país. Inclusive, os Panteras propuseram um plebiscito para que a população negra dissesse, né? Por exemplo, o Partido Comunista, em determinado momento, o norte-americano, anos antes do Panteras, eles elaboraram a ideia de que o negro ele lutaria pela independência nacional, né? Necessariamente. O que não é, lógico, a gente pode defender a independência de um setor oprimido que se julga necessário, né? Mas o negro, na verdade, você não pode impor essa conclusão, né? Você tem que... E os Panteras, eles tiraram a conclusão mais correta, quer dizer, a população negra é que deve decidir sobre o seu destino, como está no programa deles. E eles rompem também com o nacionalismo cultural que existia no movimento negro naquela época, em que se colocava o branco, né, como inimigo e se colocava uma cultura negra, africana, né? Eles rompem com isso daí e eles levam um programa efetivamente democrático. Então, eles querem o fim do desemprego para o povo, né? Eles criticam os bancos que exploram a comunidade negra, eles colocam o problema da educação para os negros, né? E de uma educação que também coloque as demandas do negro, a sua história, né? As suas conquistas. Eles reivindicam a liberdade para todos os negros que estão presos, porque eles consideram que todos os negros presos nos Estados Unidos não tiveram um julgamento justo. Por quê? Porque na Constituição americana diz que todo mundo deve ser julgado pelos seus pares. E os negros são julgados pelos brancos, racistas. Quer dizer, não é um julgamento justo. Então, todos eles têm que ser libertados. Está no programa deles, né? Uma coisa muito extraordinária, válido, inclusive para a gente aqui no Brasil, né? Eles, no fim, né? Eles terminam assim: queremos terra, queremos pão, queremos moradia, educação, roupas, justiça e paz. E um outro aspecto: o fim da brutalidade policial contra a comunidade negra. Quer dizer, é um programa simples, democrático, e que a direção dos Panteras Negras soube levar aí até as últimas consequências a luta por esse programa. Evidentemente que faltou, digamos assim, o programa de transição, né? Programa que aponte aí para
para o socialismo, né, para uma nova sociedade, que é a única capaz de realmente suprir essas demandas. Mas o movimento aí vai permanecer como um dos movimentos democráticos aí mais extraordinários que a gente viu no século XX. Eu concordo com o companheiro Caio. Inclusive, eu acho que a repressão que se deu em torno dos Panteras Negras é justamente a repressão para evitar, né, que eles se desenvolvessem a essa questão da tomada do poder da Revolução Comunista. Né? Com certeza, a burguesia norte-americana abriu os olhos e falou, bom, se a gente deixar esse pessoal aqui se desenvolver, pensar um pouquinho mais e ver o que vai acontecer, eles vão chegar, obviamente, à necessidade de tomar o poder. Era muito perigoso e, efetivamente, explica aí a tamanha repressão dada em cima das Panteras Negras pelo governo norte-americano. Bom, uma das polêmicas mais famosas aí, talvez o fator que mais atrai pessoas para conhecer o Partido das Panteras Negras é a questão do armamento, que é um problema, como o Caio falou mesmo, de fato democrático, né? Mas que a esquerda atualmente é totalmente contra, e o Partido das Panteras Negras mostrou, inclusive na prática, a necessidade desse direito democrático. É isso, Isadora? Eu acho que eu tive um probleminha aqui na minha conexão, mas, enfim, seguindo aí o debate dos Panteras Negras, eu gostaria de trazer aqui a polêmica em torno do armamento, né? Porque a gente vê que a esquerda pequeno-burguesa levanta aí os Panteras Negras, coloca aí uma influência muito artificial do movimento, né? Fala aí que a questão da beleza do negro, que eles destacam aí mais a campanha do Black Power, e não levanta mesmo uma das características mais revolucionárias que os Panteras Negras levantaram, que é a questão da autodefesa, né? O partido surge nesse sentido para se defender aí da violência do Estado, da polícia. Também não podemos esquecer da extrema-direita, né? Que atacava aí os negros, né? Atacava as comunidades negras, então eles surgem aí como autodefesa, e não tem como você fazer uma autodefesa com flores, com palavras bonitas, nem nada disso. Então, eles partiram aí para defender a questão do armamento. O Caio até comentou, né, sobre a lei de armas de Milford, que tentava aí impedir justamente o armamento dos negros. Porque enquanto os brancos estavam se armando aí contra os negros, enquanto o Estado, né, a polícia aumentava a violência contra os oprimidos, os negros aí eram vítimas, né? A partir do momento que os negros se colocaram contra essa violência e partiram aí para o armamento, você vê que o governo começou a se articular e, de fato, fez aí uma lei para desarmar a população, mas a gente sabe que o alvo aí era desarmar principalmente os negros. Tanto que em 1967 o Caio também, né, comentou, teve uma manifestação, aí, um protesto dos Panteras Negras no Capitólio, lá na Califórnia, justamente contra esse desarmamento, né? E eles foram armados, causaram aí uma grande movimentação, isso contribuiu até para o aumento, né, do partido. E eu gostaria de destacar as palavras do Hugh Newton, que queria ter lido aí dentro da legislatura da Califórnia, mas eles foram tirados de dentro do Capitólio, e ele leu uma carta para a população lá em frente, né, fora do Capitólio. A carta chama Em Defesa da Autodefesa, Mandato Executivo número 1. Em resposta à lei de armas de Milford, o ministro da Defesa, Hugh Newton, escreveu essa declaração. O Partido das Panteras Negras para a Autodefesa chama o povo americano em geral e o povo negro em particular a estarem atentos e cuidadosos à legislatura racista da Califórnia,
que agora está pensando em uma legislação com o objetivo de manter o povo negro desarmado e sem poder, ao mesmo tempo que agências de polícia racistas por todo o país estão intensificando o terror, a brutalidade, o assassinato e a repressão do povo negro. Ao mesmo tempo que o governo americano está travando uma guerra racista de genocídio contra o Vietnã, os campos de concentração em que japoneses e americanos foram internados durante a Segunda Guerra Mundial estão sendo renovados e expandidos. Uma vez que a América reservou historicamente o tratamento mais bárbaro para as pessoas não brancas, somos forçados a concluir que esses campos de concentração estão sendo preparados para as pessoas negras, que estão determinadas a conquistar sua liberdade por quaisquer necessários. A escravidão das pessoas negras, desde o início desse país, o genocídio praticado contra os índios americanos e o confinamento dos sobreviventes em reservas, o linchamento selvagem de milhares de mulheres e homens negros, o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, e agora o massacre covarde no Vietnã. Todos testemunham o fato de que a estrutura do poder racista da América só tem uma política para as pessoas de cor: repressão, genocídio, terror e o grande porrete, Big Stick. As pessoas negras imploraram, rezaram, peticionaram, se manifestaram e tudo mais para que as estruturas de poder racista da América corrigissem os erros que historicamente foram feitos contra o povo negro. Todos esses esforços foram respondidos por mais repressão, enganações e hipocrisia. Enquanto a agressão dos governos racistas da América aumenta no Vietnã, os agentes de polícia da América aumentam a repressão às pessoas negras por todos os guetos da América. Cães policiais raivosos, bastões elétricos e patrulhas aumentadas se tornaram imagens comuns nas comunidades negras. A prefeitura oferece um ouvido surdo para os apelos do povo negro para que esse terror crescente seja aliviado. O Partido Pantera Negra, para a Autodefesa, acredita que chegou o momento para o povo negro se armar contra esse terror, antes que seja tarde demais. A atual lei Muffold deixa a hora da catástrofe um passo mais próximo. Um povo que sofreu tanto, por tanto tempo, nas mãos de uma sociedade racista, deve traçar a linha em qualquer lugar. Acreditamos que as comunidades negras da América devem se levantar contra uma única pessoa para deter a progressão de uma tendência que leva inevitavelmente à sua destruição total. Pantera Negra, 2 de julho de 1967. Bem, a gente vê uma forte declaração aí em apoio ao armamento, mostrando que, inclusive, ele cita aí todas as violências que os Estados Unidos promovia, né, de repressão não só dentro dos Estados Unidos como fora, porque os Panteras Negras foram apontados aí como violentos, como gangues totalmente violentas, mas na verdade eles apontam que a violência vinha do Estado norte-americano, e o que eles estavam organizando era uma defesa uma autodefesa, né, contra esse ataque. Questão aí que eles colocam como necessidade de sobrevivência, né, dos negros diante de toda essa ofensiva. Então, eles lutaram aí pela questão do armamento, eles criaram, né, patrulhas nos bairros, nas comunidades negras. Então, quando a polícia entrava nesses bairros, eles patrulhavam o serviço da polícia para que a polícia não causasse aí violência contra os moradores do bairro, contra os negros. E acho que com essas declarações, né, a gente vê de fato por que eles foram tanto perseguidos, né? Porque era uma situação de uma luta, colocava aí a questão do poder. E eles estavam seguindo um método correto, né, na questão do armamento, porque como que a gente vai falar de combater a violência do Estado, da extrema-direita, sem estar armado? Tanto que, de fato, eles tinham um programa democrático, mas tinha tudo para desenvolver cada vez mais para uma organização revolucionária, né? Eles tinham os métodos revolucionários. E uma outra questão que eu gostaria de colocar na polêmica, que eu acho que mostra aí a questão da luta para desarmar os Panteras Negras, eu acho que aqui no Brasil a gente vê, né, a esquerda levanta toda uma polêmica contra
o armamento, e principalmente eles apontam isso como algo totalmente direitista, né? Mas, na verdade, os Panteras Negras deram um exemplo aí do que se trata, de fato, o armamento. E aqui no Brasil a gente tem que estar atento que a direita, ela faz essa campanha do armamento, mas é demagogia. Eles não querem armar a população de fato. Principalmente se a gente for falar aí do povo trabalhador. Eles querem armar, na verdade, quem já tem o direito de estar armado. Aqui no Brasil a gente vê que, além da polícia, né, dos órgãos oficiais do Estado que estão armados, a gente sabe aí da organização da direita no campo, os fazendeiros, eles estão armados. Nós sabemos aí que esse armamento trata-se para continuar armando a burguesia. A esquerda precisa ter consciência do que o armamento ele é importante para os trabalhadores conseguirem se defenderem da extrema-direita, do Estado também. Porque a gente vê que com a polarização aumenta a ofensiva da direita contra a população, contra a esquerda. E como que a população vai se defender? Não vai ser desarmada, né? E quando falam desarmamento, eles não falam desarmamento do Estado, porque tudo bem, a gente poderia apoiar o desarmamento se a gente fosse acreditar que as polícias, as milícias da extrema-direita, os fazendeiros, jagunços, né, também vão se desarmar. Mas como a gente sabe que isso não vai acontecer, não tem sentido apoiar o desarmamento e não fazer uma campanha para o armamento dos trabalhadores. Bem, passa aí para os companheiros. Achei interessante a colocação da Isadora. Acho que é um destaque muito importante essa questão do armamento como direito democrático, né? Tem uma parcela da esquerda que eu acho até que eles são contra o armamento por um problema de classe, porque a esquerda, a classe média, de fato, não quer ver nenhum pobre, trabalhador negro tomando poder ou se armando para qualquer que seja o fim, né? E eu acho que o que foi colocado, até pelo documento lido pela Isadora, mostra que eles chegaram à questão do armamento por uma conclusão de fatos pregressos, né? Que foi essa experiência com o Estado, petição, nota de repúdio, vamos tentar humanizar a polícia, vamos tentar apresentar uma denúncia junto às organizações internacionais, e tudo o que eles fizeram em resposta a isso daí foi aumentar a repressão contra a população negra. Então, é uma outra lição, né? Não só a lição do próprio armamento, como necessidade democrática de se defender dos ataques da extrema-direita ou da própria polícia oficial dos estados, mas também a lição de que você esperar que o Estado vai resolver o problema da população, problemas democráticos simples até, o Estado não vai resolver. É interessante que essa discussão se dá hoje justamente na discussão do STF aí, né, que está agora, acabou de votar aí o parecer do Fachin. Todo mundo já está super, assim, frenético, aguardando a lisura que vai ser o processo eleitoral do ano que vem. Não tem golpe de Estado, não tem nada disso, vamos todos ficar felizes. Felizmente, há 55 anos atrás, alguém chegou a uma conclusão diversa dessa daí, que deveria ser uma lição para toda a organização, até mesmo democrática, né? Foi falado aqui já do programa democrático deles e tudo. Não é nem um programa revolucionário de tomada de poder, mas um programa para conseguir, pelo menos, os direitos fundamentais da democracia burguesa, né? Bom, não só isso, uma outra lição que eu acho interessante, recentemente foi assassinado mais um jovem nos Estados Unidos, salvo engano o nome dele é Duane, se não estiver enganado, um jovem foi parado pela polícia, a polícia se enganou, né, a policial se enganou e puxou um teaser, puxou uma pistola em vez de um teaser e matou o rapaz. O que eu achei interessante é que finalmente os protestos se deram na cidade e o pessoal não está na pilha de ficar em casa, nada disso. Estão tocando fogo na cidade. Não é isso, Thiago? É isso aí, Juliano. Né, um jovem negro aí, de 20 anos, né, foi assassinado aí por um policial, né, que diz ter se enganado entre pegar um taser e uma arma de fogo e disparou aí contra esse jovem. Não é nada novo, né, o que acontece nos Estados Unidos, né, essa questão que os companheiros levantaram sobre a brutalidade
é uma questão aí que também está presente muito no Brasil, né? A gente sabe que a nossa polícia militar é a polícia mais assassina do mundo, né? E como resposta a esse acontecimento de domingo, né, o povo norte-americano aí resolveu sair na rua, né? Eles fazem um enfrentamento aí com a polícia, né? Protestam aí contra a morte, né, desse jovem, né? E o policial aí saiu foi inicialmente preso, mas já pagou fiança, né? Foi dado como homicídio culposo, o que é muito comum, né? Aqui no Brasil a gente também vê isso. E o povo aí, né, sai às ruas aí. E essa questão aí levanta a necessidade mesmo de um programa aí pelo fim da polícia, não só né, que é a marca registrada da brutalidade do Estado, né, contra os negros, né? A necessidade aí de colocar um fim na polícia, de levar adiante aí um programa revolucionário, né? Vou colocar um vídeo aí que mostra o que de fato aconteceu no dia 11. Você vê aí. Como vocês veem aí, né, a violência de sempre, né? É importante relembrar aí, né, que no ano passado, em maio, né, a gente teve a morte aí do George Floyd, né, onde acabou aí impulsionando grandes mobilizações no mundo inteiro, milhões de pessoas, né? Minneapolis aí ardeu em chamas por conta da morte do George Floyd, né? A gente vê nas fotos aí, como disse bem o companheiro Juliano naquele protesto que a gente realizou na capital, né? Que a esquerda ficava derrubando monumentos e tudo mais, né? Que se tinha algum monumento que deveria ser derrubado, deveria ser, né? Deveria ser as delegacias, né? As viaturas e tudo mais. Muito bem colocado. Em agosto aí a gente teve, né, também aí o Jacob Blake, né, que levou 7 tiros aí, uma situação muito semelhante à do rapaz aí, né, esse jovem, o Dwayne Wright, que já estava algemado e tudo mais, né? Então esses acontecimentos, né, essa violência contra o povo negro tem incendiado os Estados Unidos aí e tem incendiado o mundo inteiro, mostrando que a questão do negro aí é uma questão muito importante aí, né, para o movimento operário como um todo, né? É isso, Juliana. Chama atenção a abordagem policial, né? Um negócio completamente revoltante. Os brasileiros aqui, a gente meio que se acostumou a passar por isso daí, né? Essa questão da polícia matando por acidente, se confundindo. Se eu não estiver enganado, é que a polícia militar brasileira já se confundiu com guarda-chuva, com furadeira, skate, tudo que tiver o negro estiver usando, ele é utilizado aí como um esquema, né, um subterfúgio, uma confusão, entre aspas, para que a polícia militar assassine mais alguém. O que eu acho que chama a atenção é que tem tudo a ver com o tema que a gente está discutindo, né? Finalmente, como o Caio colocou, os problemas do negro
não foram resolvidos. Você vê que são 55 anos da discussão da necessidade de se armar contra a repressão do Estado, e acontece um negócio desse que é um escândalo total, né? Vejo que é um rapaz, assim, totalmente inofensivo, né? E a polícia foi lá e simplesmente tirou a vida dele. Os protestos aí, eu queria destacar que o nosso queridíssimo Joe Biden, que foi aplaudido pela esquerda pequena burguesa como salvador do mundo, né? Salvador das nações, tem um negro na Secretaria de Segurança, uma mulher na Secretaria de Direitos Humanos, tem um gay na Secretaria das Invasões Internacionais. É todo identitário o governo norte-americano, mas ele fez um pronunciamento a respeito do caso, dizendo que é preciso investigar. Precisamos investigar os acontecimentos, analisar tudo com calma, e que a violência das manifestações que se desenvolveram após esse acontecimento é uma violência injustificada, que não justifica isso que vocês viram aí, não justifica você sair às ruas, protestar e se manifestar, e se, caso for, com violência diante do que está acontecendo. É uma outra discussão também, que a gente já teve ainda na época, ainda em 2013, na questão das passagens com a esquerda brasileira. Tá, eles foram às ruas, né? Vejam vocês que eles estão de máscara também, e mostrando que é possível, sim, se manifestar, né? É possível, é necessário se manifestar diante dos acontecimentos. Uma execução dessa, mais uma execução filmada aí contra um jovem negro, tem que dar mesmo, dar razão a manifestações de rua. Eu digo que tudo que a gente discutiu aqui hoje é importante, até para poder meio que encaminhar para o encerramento e depois chamar os companheiros para fazer as últimas considerações, que nós, como eles estão aí, né, diante do massacre da população negra norte-americana, nós também vamos sair às ruas no próximo 1º de maio, tal qual essa foto, com nossos cartazes, nossas bandeiras, né, em uma manifestação de rua aí, contra o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente acha que é uma data importante, a manifestação do povo contra o genocídio causado pela direita científica, que nem o João Dória, ou a direita chiliquenta, que nem o presidente da República. E a gente é contra essa política da esquerda de ficar em casa, enquanto todo mundo morre nas ruas pelo coronavírus, morre de fome ou morre pelas mãos da polícia, que nem acontece aí nos Estados Unidos, corretos em saírem às ruas, os manifestantes. Também, se tiver violência, paciência, não tem muito mais o que fazer. A questão do armamento serve para isso daí, porque finalmente tivesse esse jovem armado, tivesse o próprio George Floyd armado e outros tantos aí mortos pela polícia, o resultado poderia ter sido diferente. E aí, se o resultado pode ser diferente, o resultado é que efetivamente reduz o número de negros mortos pela violência policial, tal como reduziu na época dos Panteras Negras. É um problema de força, e nesse sentido eles foram bem sucedidos, pelo menos na época que eles existiram mais plenamente. Bom, eu passo aqui para os encerramentos, ainda tem foto das manifestações, mas queria passar o encerramento do programa, né? Tal como nós começamos, pelo companheiro, em primeiro lugar, o companheiro Eric. Boa noite, Eric. Falar rapidamente aqui, essa questão que ele falou, por exemplo, não adianta a questão da manifestação pacífica, né? Como os Pantera Negros falaram aí, o Rui Newton falou, o Martin Luther King, que era um ícone do movimento negro pacifista, foi assassinado, provavelmente pela operação COINTELPRO, né? O Malcolm X foi, outros pacifistas foram assassinados também, né? E muitas dessas passeatas que a gente vê aqui nos últimos anos, chamadas passeatas pacíficas, né, são brutalmente atacadas pela polícia de São Paulo, né, pela polícia aqui de Salvador e no país afora. A diferença é quando você está armado, a primeira coisa é que a arma ela é um instrumento de pressão, né? Quem está armado também, mesmo que a polícia do outro lado esteja armada, ela já vai te tratar de uma forma diferente, porque ela sabe que pode vir uma resposta. Então, a primeira coisa, na hora você não vai morrer, né? Você vai ser tratado de uma forma diferente.
Então, tem esse fator. E outra coisa que a gente coloca é que, como os Panteras colocavam, né, armar, se defender e organizar. E todo mundo estando, vamos dizer assim, em condições de se defender da violência, da brutalidade, aí você começa a se organizar melhor e poder ter uma situação de enfrentar melhor essa brutalidade estatal. Mas é isso, é um tema longo aí, tem bastante coisa para a gente colocar, que é fundamental, né? Como falou, a gente está vivendo aí um momento de manifestação do 1º de maio, que é fundamental, e é isso. Boa noite, companheiros. Vamos lá, companheiro Caio. Boa noite, camarada. Boa noite a todos os camaradas que participaram hoje aqui do programa. Foi muito proveitoso. E acho que é isso, seguir o exemplo aí dos Panteras Negras, né? Se organizar, sair às ruas e lutar contra a ditadura, né? Da burguesia e dos fascistas aí da PM, do aparato repressivo. Bom, vou passar boa noite pro companheiro Thiago, para Isadora fechar, dando uns boa noites pro pessoal do chat aí que hoje foram ativos. Boa noite, Thiago. Boa noite, companheiros. Boa noite a todos os companheiros aí da Causa Operária TV. Fim da polícia, fim do genocídio do povo negro. Manda agradecer ao pessoal que participou aqui com a gente, acompanhou. Temos super chique da companheira Carla, mandou aí um gatinho preto. O Carlos Nishimia também contribuiu aqui com o Superchat. Muito obrigada aos companheiros que apoiam a nossa TV, que é independente e revolucionária. Desejar uma boa noite para o companheiro Davi, Angelina Dias também está aqui, Ruth Pride, Unite and Fight, Felipe Acors, Lino Alves, Maria Dias também está aqui. Boa noite, companheira. Quem mais? Dessa vez eu consigo. O perfil sou eu. Inês Reis, Orlando Andrade, nosso companheiro do coletivo também. E que mais? Hoje foi isso. A companheira Simone também está aqui, agradecendo o programa, disse que foi um ótimo programa. E é isso, agradeço a todos os companheiros. E nós voltamos na próxima quinta-feira. Reforçar rapidinho também o ato do dia 1º. Acho que é importante aí a gente fazer uma grande manifestação nesse dia 1º, dia tradicional da luta dos trabalhadores. E não tem essa de não dar para se manifestar. Os nossos companheiros dos Estados Unidos estão mostrando que é necessário se levantar contra a opressão, contra o abuso do Estado, e agora a gente tem a questão da pandemia, que ela contribui ainda mais para a gente precisar se manifestar, porque ficamos aí um ano, a esquerda está um ano dentro de casa e não diminuiu as mortes, né? Pelo contrário, a gente facilmente aí vai chegar nas 400 mil mortes, e até agora não tem nenhuma solução, e nós precisamos ir para a rua nos protestar contra esse genocídio. Bem, então é isso. Muito obrigada, companheiros. Boa noite. Até a próxima quinta-feira. Boa noite.